Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, 15 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Santos, o médico Marcos Calvo, e aguardando também a presença do outro convidado, o médico infectologista, professor Marcos Caseiro. Enquanto isso, vamos às manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. A Folha de São Paulo traz na manchete: investimento dos estados cai 46% de janeiro a abril. O estado de São Paulo, gasto com funcionalismo ameaça 22 governadores. Em A Tribuna, cidades devem 2,5 milhões de reais para fundo. No BocNews, economia, dinheiro escasso. Santa Portal, morre aos 82 anos eterno capitão Zito, um dos maiores jogadores da história. G1 Santos e região. Polícia Militar apreende armas, drogas e granada durante a operação. E no portal da UOL, com crise e baixa arrecadação, estados reduzem investimentos em 46% em 2015. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos abordar diversos temas fundamentais do setor de saúde, como, por exemplo, a questão da dengue, que tem apresentado declínio, felizmente, em razão da temperatura, um declínio especialmente em Santos e na nossa região metropolitana. Mas vamos falar também sobre os riscos da febre chikungunya aqui na nossa região metropolitana. Falar da grave crise econômico-financeira enfrentada pela Santa Casa de Santos, a exemplo das demais instituições filantrópicas do país. Outros temas importantes, a polêmica em torno da CPMF, da possibilidade de volta do imposto do cheque para garantir os investimentos necessários no setor de saúde e também os investimentos do município, no setor como, por exemplo, a reforma do Hospital dos Estivadores e também a construção e inauguração da nova unidade de pronto atendimento da Vila Matias, que vai substituir o PS Central no atendimento à população de Santos e região. Mas tudo isso vocês acompanham na entrevista com o secretário de Saúde, o médico Marcos Calvo, mas daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de chuva o dia inteiro. A temperatura varia entre 17 e 25 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5, mas mesmo assim o tráfego é lento no sentido São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá. Em Santos, a demora é de 10 minutos. Já no Guarujá, 15 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou então pelo nosso e-mail, je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o secretário de Saúde de Santos, Marcos Calvo. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com.
experiência e inovação para bem informar. E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção, trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 15 de junho, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Saúde do município de Santos, Marcos Calvo. Eu gostaria de começar essa entrevista, secretário, falando sobre dengue. Parece que a situação está mais ou menos sob controle em razão da mudança da temperatura, enfim, é isso mesmo? Afastamos a possibilidade e o risco de uma epidemia? Bom dia e obrigado pela presença, secretário. Bom dia, Chico. Sempre uma satisfação estar aqui falando sobre saúde. Bom dia a todos os espectadores. A dengue, nesse momento, ela já começa a diminuir, né? Na verdade, nós tivemos o pico do número de casos no final de abril, começo de maio, né? Nós chegamos a ter, numa única semana, 380 casos registrados, né? E a partir daí a gente cai. Na última semana foram menos de 60 casos, então a tendência, de fato, agora é normalizar, vamos dizer assim, diminuir, chegar praticamente a zero. Claro que isso sempre tem a variável clima, né? Claro. E a gente está vendo que esse está sendo um inverno um pouco quente, né? Então, sempre uma preocupação, a gente continua atento em relação a isso. De qualquer forma, a nossa equipe já está preparando todo o trabalho para a próxima temporada, né? E apesar da dengue hoje já não ser mais, vamos dizer, a principal preocupação, em hipótese alguma a gente pode tirar ela vamos dizer, da nossa lista de prioridades, né? Então, o que acontece hoje com a dengue é uma realidade de Santos, uma realidade do Brasil. A gente tem dengue todos os meses do ano, Chico, né? Então, a gente fez um estudo nos últimos 3 anos, pelo menos um caso aconteceu a cada mês, né? Isso significa o quê para a gente na área da saúde coletiva, né? Significa que existe o vírus circulando. Se existe o vírus, né, se existe o mosquito, né, há a possibilidade da transmissão. Claro. Né? Então, preocupação nesse ponto em relação ao tratamento dos pacientes, né? É preciso que qualquer doença febril, né, que curse aí com dor, com aquele mal-estar, que é característica das doenças infecciosas, a dengue tem que entrar agora em qualquer época do ano como o que a gente chama na medicina de diagnóstico diferencial, né? O médico tem que pensar nisso. Os exames, claro, vão descartar ou vão levar a confirmar o caso, né? Mas, de qualquer maneira, a gente está numa situação muito mais tranquila. Este ano, Chico, quando a gente compara com anos anteriores, principalmente com o ano de 2013, que foi um ano que nós tivemos mais de 10 mil casos, né? E até com outras cidades do estado de São Paulo, que a gente observou aí dezenas de milhares de casos, nós tivemos uma situação mais tranquila em Santos, né? Então, isso já é resultado de um trabalho feito pela Secretaria de Saúde, pela equipe de combate à dengue, mas em hipótese alguma a gente pode descuidar. E aí o alerta sempre que a gente precisa reforçar a importância da participação da comunidade, né, de toda a população, porque o mosquito da dengue, né, o Aedes, ele é um mosquito muito esperto e muito bem adaptado ao clima brasileiro e principalmente ao clima de Santos, né? É um mosquito que gosta de viver dentro de casa, né? Então, qualquer vasinho de planta, qualquer ralo, qualquer água que fica parada, calha em cima das casas, pode ser um local para ter um criadouro da dengue e é por isso que a gente precisa muito da ajuda da população. E não dá para relaxar em hipótese alguma. É importante que a comunidade esteja sempre alerta em relação à dengue. O fato de estar o número de casos em declínio pode gerar uma situação de acomodação. Bom, passou já este ano a dengue, não tem mais preocupação, mas como bem diz o secretário, temos dengue o ano inteiro, de janeiro a dezembro. Então não dá para relaxar em hipótese alguma e a participação da comunidade é fundamental, porque, é claro, a prefeitura e os órgãos públicos não têm condições de cuidar em uma cidade como Santos.
de todos os casos, de todos os locais, enfim. Cabe à população, sem dúvida nenhuma. Sem a ajuda da população, é impossível enfrentar a dengue, né, secretário? É bom esse destaque, Chico. Em Santos nós temos mais de 170 mil imóveis, né, entre comerciais, residenciais, né? A própria condição da cidade é uma condição de muita chuva, né? Todo mundo conhece como que o clima na nossa cidade, aqui no litoral, é presente a presença de chuva o tempo todo. Então, a água parada, né? Às vezes um pequeno lixo no fundo do quintal, né? Um copo jogado, mesmo um copo de plástico, uma tampinha de garrafa, uma garrafa, qualquer local pode ser, qualquer local que acumule água limpa pode ser um criador da dengue. É impressionante quando a gente começa a falar, porque o ovo do mosquito, né, ele pode permanecer quase um ano parado no local seco. Se chegar uma água limpa ali, né, com um pouco de calor, vai abrir aquele ovinho e vai aparecer o mosquito e aí faz todo o ciclo. Pois é. Vejam daí a importância de se cuidar diariamente da casa, já que o mosquito é um mosquito caseiro. Agora, secretário, falando no Aedes aegypti, há também um outro risco seríssimo para a população, para todos os cidadãos, que é a chamada febre chikungunya, que é a chamada febre que enverga, que deixa a pessoa quase que envergando de tantas dores nas articulações e uma doença difícil de ser curada. Há riscos dessa febre também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti chegar à nossa região, secretário? O risco existe, Chico. Na verdade, nesse momento, a febre chikungunya, ela teve alguns casos isolados no estado de São Paulo. Existe uma grande quantidade de casos na Bahia. Né? E alguns casos também no Amapá, né? Agora, é aquilo que você colocou, né? Na verdade, o fator principal está presente, que é o mosquito que transmite a doença, né? O Aedes, ele transmite tanto a dengue quanto a febre chikungunya. E uma outra doença um pouco mais leve, já chamada Zika, né? A Zika também é uma doença que tem, principalmente vermelhidão no corpo, febre, ela não tem sintomas tão fortes, importantes assim como a dengue e a chikungunya, né? Mas a possibilidade de chegar a chikungunya existe. Claro que isso não é uma coisa, vamos dizer, semana que vem a chikungunya está aqui. Não é assim que funciona, né? A circulação do vírus, ela vai num crescente, gradativamente aumentando. A gente viu que com a dengue foi isso que aconteceu, né? A dengue, ela começou nos anos 80 no Rio de Janeiro, mas ela só se transformou num problema nacional a partir dos anos 90, né? Mesmo aqui na nossa região, só veio chegar a partir do final dos anos 90. Então, há possibilidade de chegar, por isso que a preocupação da gente manter o combate ao mosquito, ela é tão importante. Sem dúvida. Nós tivemos ainda, falando sobre dengue, secretário, 2 óbitos em Santos, no bairro, no São Manuel, né? Uma área assim, vulnerável socialmente. Esses locais com mais vulnerabilidade são locais, vamos dizer, priorizados pela equipe de combate à dengue, secretário? A nossa equipe, ela trabalha com uma estratégia muito importante, né? Primeiro, a gente tem um sistema de armadilhas que a cada 200 metros em toda a cidade, são mais de 500 armadilhas espalhadas, e semanalmente um profissional nosso, um agente de controle de vetor, vai lá. A armadilha, ela tem um líquido, Chico, que atrai a fêmea do mosquito. Sim. Né? E aí, contando a quantidade de mosquitos, a gente identifica onde tem uma presença maior. Né? Se não tiver mosquito nenhum, sinal que aquela região é uma região que está mais tranquila. Então, isso permite que a nossa equipe identifique quais são os bairros da cidade que tem mais presença de mosquito e a gente vai e faz um mutirão ali naquela região. Hoje, já contando com o apoio de um programa, numa parceria com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, que é o Alô Saúde. Então, os telefones, tanto celulares como os telefones fixos daquele bairro, eles recebem chamadas, mensagens telefônicas, SMS, avisando que naquele bairro, naquela semana, está tendo um mutirão da dengue. Isso é importante porque reforça a informação do combate. Claro. E facilita na recepção dos agentes. Né? A gente sabe que hoje a questão da segurança é algo importante, né? E naturalmente algumas pessoas acabam resistindo a ter a presença do agente da dengue dentro da sua casa. Né? Então, a gente reforça isso, inclusive, é importante deixar o agente, claro, com credencial, né, uniformizado, entrar e fazer o trabalho dele. A outra coisa, Chico, é que na nossa equipe da dengue, ela tem um conjunto de
cerca de 150 locais que nós chamamos de pontos estratégicos, né? O que são os pontos estratégicos? Terreno baldio, um ferro velho, né? Um local que tradicionalmente você pode acumular água ali, né? Esses locais, eles passam por uma vistoria mais permanente, né? Ou mensalmente, ou a cada 15 dias, a nossa equipe vai até lá para identificar, colher material para saber se ali tem presença de mosquito e, se tiver, faz o trabalho de combate. Essa visita, esse combate, independentemente do período mais crítico ou não, o ano inteiro? Independentemente, o ano inteiro a gente faz esse monitoramento. Ótimo, isso é importantíssimo. Agora, secretário, há um outro tema que é da maior importância hoje em dia, discute-se no Brasil. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, que é santista, aliás, defende a tese da volta da CPMF, o chamado imposto do cheque, como fórmula de garantir os necessários recursos para a saúde pública. Ele defendeu essa tese, a volta da CPMF, mas o ministro Levi, Joaquim Levi, da Fazenda, já, de certa forma, descartou essa possibilidade, sob o argumento de que o ajuste fiscal já vem trazendo inúmeros sacrifícios à população e o imposto do cheque seria mais um a tributar a população. É uma discussão, no entanto, importante no país. Tivemos no passado a CPMF como forma de garantir recursos para a saúde. Há muita discussão se esses recursos foram de fato repassados para a saúde ou se entraram no caixa único da União e, portanto, a saúde acabou sendo preterida, como sempre. Enfim, como é que o senhor vê essa questão? O senhor, como secretário de saúde, como gestor de saúde pública, entende a questão da CPMF. O senhor é a favor desse imposto? Olha, Chico, essa é uma discussão da maior importância, né? Acho que, de fato, nós estamos num momento do país que está muito difícil de discutir a criação de um novo imposto, né? Então, não dá para colocar o tema desta maneira, né? Eu acho que não é um tema que seja possível levar para a população e falar, nós vamos criar um novo imposto. Acho que isso está fora de colocação para o momento, né? Mas a gente precisa discutir o sistema de financiamento, sim, da saúde, né? Claro. Por quê? A legislação, quando foi criado o SUS, inicialmente não previa isso, depois isso foi agregado à Constituição, né? Foi regulamentado. Hoje os municípios obrigatoriamente têm que destinar no mínimo 15% dos seus recursos, de recursos próprios para a saúde. Mas estados... as cidades que dá até mais, hein? Santos a gente está na faixa de 20%. Mas imagina. Existem municípios que já passaram de 30%, né? E é exatamente por isso que é importante fazer essa discussão, porque quem é mais penalizado com essa questão do financiamento da saúde acaba sendo o município. Por um motivo muito simples, né? A população mora na cidade, sabe, é mais fácil cobrar o prefeito, é mais fácil cobrar o secretário, né? A Câmara de Vereadores. Então, para a prefeitura, ela acaba aumentando a sua despesa, né? E aí, na sequência, os estados, eles precisam colocar no mínimo 12% dos seus recursos na saúde, e o governo federal, a regra é diferente, né? A regra aprovada em lei é que o governo federal vai destinar o mesmo valor do orçamento de um ano acrescido da variação do PIB, do aumento do PIB. Sim. Então, no momento de recessão como que a gente está vivendo, né, num aumento o PIB, claro, vai acabar com o tempo diminuindo o recurso da saúde. Então, a regra precisa mudar, né? Mas existem outras possibilidades, além da questão da CPMF, né? Você tem hoje alguns tributos de algumas áreas que elas têm uma vinculação muito próxima à questão da saúde. Vamos pegar o exemplo do cigarro e das bebidas alcoólicas, né, que tem uma taxação alta já. Mas por que uma parte maior desses recursos não vem para financiar a saúde, né? Já que esse fumante, naturalmente, né, e hoje comprovado cientificamente, vai acabar tendo problema de saúde e vai onerar o sistema de saúde. Lógico. Então, você tem uma série de outras possibilidades para trazer recursos novos para o sistema de saúde que podem ser também efetivadas, né? O que eu acho que não dá para a gente não perceber que a saúde ela precisa de uma preocupação maior quando se coloca a questão do financiamento. Uma parte significativa dos serviços de saúde, dos equipamentos, eles funcionam 24 horas, né? Então precisam de profissionais, né, de médicos, enfermeiros, vários profissionais de nível superior, nível técnico.
A necessidade permanente de atualização técnica, científica, né? A necessidade de investimento em tecnologia, né? De manutenção de equipamentos. Então, muitos medicamentos que são agregados, né? E que aumentam o custo, né? Então, o perfil da população brasileira, inclusive na nossa região, hoje a gente já tem na cidade de Santos cerca de 20% da população com mais de 60 anos. Né? O que isso significa? Que o perfil de doenças que vai aparecer na cidade, né? A necessidade de internação hospitalar maior, a necessidade de um número de leitos de UTI maior, tudo isso implica em custo. Né? Então, a gente precisa discutir seriamente essa questão do financiamento da saúde. De fato, o senhor tem razão, secretário, na medida em que o momento não é oportuno. Todos nós sabemos a crise econômica que o país enfrenta, os sacrifícios que vêm sendo feitos pela população, em nome do ajuste fiscal para o equilíbrio econômico, e um novo tributo, embora seja a recriação de um tributo antigo, como a CPMF, quer dizer, não seria oportuno. E, além do mais, né, secretário, dificilmente, eu imagino, o Congresso Nacional aprovaria uma medida como essa. Hoje em dia, dadas as disputas políticas que hoje o país inteiro acompanha entre a Câmara Federal e a Presidência da República, o Executivo e o Legislativo, acho que dificilmente o Congresso aprovaria, por mais meritório que seja o objetivo, afinal. Né? Não, eu não tenho dúvida, Chico. Na verdade, o momento político ele não favorece essa discussão, né? Então, acho que o ministro, o Dr. Arthur Chiorelli, ele precisa ter bastante cautela em como é que ele vai enfrentar isso. Sim. Né? Eu também vejo com muita preocupação, porque é muito comum a gente ver nos meios de comunicação os exemplos negativos, né, os problemas que aparecem dentro do sistema. E, de fato, existem muitos problemas, mesmo na nossa cidade, na nossa região, mas também existem ações muito positivas em andamento. Né? Então, nós precisamos perceber que há avanços na organização do Sistema Único de Saúde, né? Veja, nós temos da Constituição 27 anos, né? Praticamente. Sim. A gente completa agora 27 anos de SUS. A mortalidade infantil no Brasil como um todo, Chico, era mais de 60 crianças morriam antes de completar um ano de vida, né? E hoje a gente tem uma mortalidade infantil, estou falando de Brasil, hein? Sim. Não estou falando nem do estado de São Paulo, estado rico, né? Cidade de Santos, não. Hoje a mortalidade infantil no Brasil é menos de 15, né? Diminuiu drasticamente. Claro, isso é avanço, é sinal do avanço da organização de serviços. Precisamos avançar mais, ninguém está negando isso, claro. Né? Mas tem conquistas, né? Tem coisas positivas em andamento, né? Não tem apenas o lado da fila, o lado do mau atendimento, tem muitas áreas que avançaram bastante. O Brasil é um dos países exemplo mundial, por exemplo, para a área de transplante. Né? Nós temos um sistema, o SAMU, que é o Sistema de Atendimento Médico de Urgência, que hoje é uma referência, né? Praticamente todos os estados implantando isso. O aumento... Cobertura vacinal, de vacinação, por exemplo. Os programas de vacinação que existe no Brasil. Pouca gente sabe que é o Sistema Único de Saúde que garante isso. Exatamente. Então, tem avanços importantes, né? Por isso que não dá para misturar essa discussão do financiamento com da crise financeira que o país está vivendo com o problema do financiamento da saúde. A gente tem que ter muita habilidade, eu acho que o ministro vai ter que ter muita habilidade de separar as coisas. Esse não é um bom momento para fazer essa discussão de CPMF, de financiamento, mas é importante a gente perceber que há avanços no SUS. Há problemas, naturalmente, né? Mas há uma construção, há um projeto aí muito bem encaminhado. E eu acredito que, mesmo em Santos, a gente está demonstrando que tem muita coisa boa acontecendo. Tá certo. Secretário, o senhor falou em financiamento, nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, especialmente sobre a grave crise econômico-financeira que atinge a Santa Casa de Santos. Voltamos já. A Santa Cecília TV não para de crescer. Você acompanha a maior programação regional em alta definição, HD, pelo canal 52.1 digital. Para isso, você só precisa de um conversor ou antena digital ligado ao seu televisor.
Todos os seus programas favoritos da Santa Cecília TV em alta definição na TV aberta. Em alta definição pela TV aberta? Isso mesmo, você só precisa colocar o seu conversor de TV digital ou uma antena, caso seu aparelho já possua o conversor. É bem simples e rápido. Toda a programação da Santa Cecília TV pelo canal 52.1 digital. Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Santa Portal, onde você estiver. Eu ouço 107,7 Santa Cecília FM, de qualquer lugar do mundo, pelo Santa Portal. santaportal.com.br. Há 3 anos levando informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 15 de junho. E hoje recebendo com muito prazer o secretário de Saúde de Santos, o médico Marcos Calvo, que agora vai responder a perguntas de telespectadores. Cris, por favor. Chico, nós temos a pergunta da Márcia, da Ponta da Praia. Ela quer saber se a campanha de vacinação contra a gripe já acabou ou se tem algum posto de vacinação em Santos que ela ainda possa tomar vacina. Secretário. Importante pergunta. Na verdade, a campanha de vacinação continua, né? Nós temos aí todas as nossas unidades básicas, né, todas as policlínicas fazendo vacinação contra a gripe. É importante porque é o momento, né, de vacinar contra a gripe aí no início aí da temporada de maior frio, né? Vamos lembrar que não é uma vacina para toda a população, né? Mas tem grupos prioritários, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, os idosos, né, pacientes com mais de 60 anos, profissionais de saúde, gestantes, né, muito importante a vacina para as gestantes e as mulheres que tiveram luz logo na sequência, né, o puerpério, os primeiros 45 dias. E além disso, pessoas portadoras de doenças crônicas, né, uma asma, o pessoal que tem algum tratamento que causa queda de imunidade. Hipertensão, né, assim, por exemplo? Hipertensão não. Hipertensão nem tanto, viu, Chico? Apesar de que a hipertensão ela é muito mais frequente com pessoas de mais idade. 60 anos, né? Claro. Mas, vamos dizer, um câncer, e principalmente pessoas jovens, por exemplo, que têm asma, né? Esse tipo de problema de saúde. No caso das doenças crônicas, é necessário um receituário do médico que acompanha o paciente indicando a vacina, né? Nós já temos aí o objetivo, a meta é vacinar cerca de 135 mil pessoas, nós já temos cerca de 100 mil vacinados, então nesta última semana tem várias instituições, né, hospitais, casa de idosos que as nossas equipes têm ido vacinar, né? Mas é importante que a vacinação ainda está em andamento. Me permita, secretário, mas, por outro lado, os jornais noticiaram que a vacinação se encerraria na sexta-feira passada, na semana passada, por uma determinação do governo federal, do governo do na estado, verdade, enfim. O que aconteceu? A campanha de vacinação é uma campanha nacional. O Ministério da Saúde não prorrogou a campanha a nível nacional, deixou a critério dos estados. Né? Então, a maior parte dos estados e o caso de Santos, o caso do estado de São Paulo, não atingiu as metas de vacinação, então a vacinação foi prorrogada. Vai continuar. Né? Então, na Baixada Santista, na cidade de Santos, continua a vacinação. Então, a Márcia pode procurar a unidade básica de saúde, a policlínica do bairro, da Ponta da Praia, onde ela reside, para poder ser vacinada sem qualquer problema, desde que esteja no critério elencado agora pelo secretário das condições para tanto. Cris, temos mais uma pergunta de telespectador, não é isso? Isso, a pergunta é do Nélio, do bairro da Aparecida. Ele quer saber o que está sendo feito pela Prefeitura de Santos para melhorar o atendimento nos prontos-socorros. Secretário. Bem, a principal medida que a Prefeitura tem conduzido já desde o começo do governo é exatamente mudar o sistema de funcionamento dos pronto-socorros, né? Então, os 3 PS que nós temos na cidade, pronto-socorro central, pronto-socorro da Zona Noroeste e pronto-socorro da Zona Leste, serão substituídos por unidades de pronto atendimento.
né? Então, nós temos aí, primeiramente, a UPA Central, fica ali na Joaquim Távora com a Rua São Paulo. Esta unidade, o prédio já está pronto. Sim. O edital de seleção da organização social que vai fazer a gestão já está publicado, foi publicado na sexta-feira. Prazo aí de 60, 90 dias, provavelmente no início de setembro a gente tem essa unidade funcionando, tá? Então, a prefeitura está comprando os equipamentos, né? E a gente está exatamente na fase das organizações sociais que se qualificaram para a área da saúde, elas vão manifestar o interesse, vão apresentar uma proposta, isso vai ser feita uma seleção pública e a UPA Central começa a funcionar no prazo aí, como eu falei, de cerca de 2 meses e meio aproximadamente, tá? Na UPA da Zona Noroeste também já está em obra a unidade, né? É um terreno bastante difícil ali, a gente sabe que a Zona Noroeste tem uma área de mangue muito forte, mas as fundações já estão prontas, né? Agora o prédio começa a subir, a gente deve ter no começo do ano também a UPA da Zona Noroeste pronta. E a Zona Leste, que envolve uma obra um pouco maior, nós alugamos um prédio na Afonso Pena para que o pronto-socorro da Zona Leste ele funcione provisoriamente. Essa mudança deve demorar ainda mais uns 30 dias, 40 dias, para a gente efetivamente começar a obra no PS da Zona Leste, né? Então, desativa o PS da Zona Leste, vai derrubar, construir de novo. Os nossos prédios, né, principalmente o Pronto-Socorro Central e o PS da Zona Leste, são prédios muito antigos, né, prédios de mais de 40 anos. Chega uma hora que não adianta você fazer a reforma porque você não vai conseguir dar um tratamento adequado, né? O que as pessoas mais reclamam na questão do pronto-socorro? É exatamente com a condição do atendimento e com a espera, né? Sim. Então, a UPA, ela vem exatamente para reorganizar todo esse atendimento, né? Os casos graves, né, aqueles que envolvem risco de morte, né, que envolvem um sofrimento, eles passam por uma avaliação assim que a pessoa chega no pronto-socorro, na unidade, e eles são imediatamente atendidos, né? Então, é o que a gente chama de avaliação de risco. Aqueles casos menos graves, né, que a paciente tem um problema mais, vamos dizer, é um caso que pode esperar, já é algo mais crônico, esses casos eles são classificados como azul ou como verde, e aí entram no atendimento. A nossa expectativa é que também o atendimento seja rápido, né? E dessa maneira a gente tem uma melhora de qualidade muito importante. É importante também perceber que muitos casos que vão até os pronto-socorros não precisariam ir até lá, né? Então, é um paciente que vai buscar um atestado, é um paciente que está com uma dor nas costas há 2 meses, né? Esse atendimento é melhor fazer na unidade do bairro, na policlínica, né? Então, o que faz parte da reorganização do sistema de atendimento de Santos, né? Um grande investimento na rede básica. Nós estamos construindo 10 unidades, 10 prédios novos para unidades de saúde, né? De modo que a nossa expectativa, de fato, que a gente está trabalhando é para que essas unidades consigam, né, mostrar para a população do seu bairro que pode ir ali, que vai ser bem atendido e vai ter o seu problema resolvido. E com isso, gradativamente, a gente diminui a procura desnecessária pelo pronto-socorro. Essas 10 unidades, secretário, ficariam prontas e atendendo a população até o final do governo municipal? Com certeza. Na verdade, a primeira delas a primeira obra que vai ficar pronta vai ser a do Morro do Santa Maria. Tive lá coisa de 15 dias, a obra já está pronta, já está começando a fazer o acabamento interno, né? Fazer o reboco das paredes, das instalações. Essa é uma obra que deve ficar pronta já em setembro, né? A policlínica também da Vila Nova, que é uma unidade nova ali na Praça do Mercado, e provavelmente outubro fica pronta. Então, a gente tem aí um cronograma. Sim. Esse ano a gente deve entregar pelo menos 4 unidades, eu acho que o Caruara também fica pronto esse ano. E no começo do ano que vem as demais, né? Mas são 10 unidades que a gente entrega até a metade do primeiro semestre do ano que vem. E com relação, já que falamos de investimentos do município no setor, e com relação, secretário, ao Hospital dos Estivadores? O Hospital dos Estivadores é a maior obra que a gente tem, Chico. São quase 12 mil metros quadrados de reforma, né? Uma obra de grande porte. Nessa obra vai ser gasto aproximadamente 35 milhões de reais, né? Então não é uma obra pequena, mas ela está bastante adiantada, né? Na verdade, a parte mais trabalhosa
que foi fazer toda a revisão da estrutura do hospital, né? Vamos lembrar que a gente está falando de um prédio que tem aí quase 50 anos, que ficou bastante tempo abandonado. Então, teve que refazer, reforçar a estrutura do hospital. Tem um bloco novo de elevadores que precisou ser feito, né? Mas, nesse momento, a obra está muito mais acelerada. A parte de internação, que é a parte vertical, né? Também tive lá coisa de 2 semanas. Também já está começando com a questão dos revestimentos de banheiro, com fazer o reboco, né? Então, a nossa expectativa é que a obra física fique pronta em dezembro. E aí é importante, né? Quer dizer, um hospital você não monta do dia para a noite, né? Um hospital você, não é que nem uma pastelaria, começou a funcionar, tem o cardápio todo pronto. A gente gradativamente vai implantando os serviços do hospital, né? A maternidade, as UTIs, a internação. Então, a nossa expectativa é que também na metade do primeiro semestre do ano que vem, esse hospital comece a ser ativado. Com a maternidade e UTI. E alguns leitos para entender. Quantos leitos estariam à disposição no primeiro semestre, secretário? Então, o hospital tem 223 leitos, né? Vai depender exatamente do ritmo das obras agora no final do ano. Sim. Mas tudo indica... Claro que isso ainda vai merecer estudos mais detalhados, mas tudo indica que a gente começa com a maternidade. A maternidade são 36 leitos do chamado alojamento conjunto, né? Quando fica a mãe com a criança, e o bebê. Junto com o bebê, e 20 leitos da UTI neonatal. Certo. Né? Então, inicialmente deve começar pela maternidade e uma parte da UTI. A UTI, acho que é possível que a gente comece ela funcionando com os 17 leitos de UTI adulto, né? E aí, gradativamente, a gente vai implantando os 150 leitos de internação de adulto. Então, são, em princípio, 73 leitos entre maternidade e a UTI neonatal. Exatamente. Para começar. Vamos dizer, numa primeira fase, um terço desses leitos, certo. Aí, gradativamente, no prazo aí de 3, 4, 6 meses, a gente... E o senhor desativa a maternidade na Zona Noroeste? Então, a Zona Noroeste, hoje é uma maternidade e tem uma pequena UTI neonatal de 5 leitos. A gente não vai desativar a maternidade em si, até porque na Zona Noroeste hoje a gente tem uma população de cerca de 90 mil habitantes. 100 mil pessoas. O que vai acontecer é que muda a característica daquele local, né? Então, para a gente no jargão que a gente usa hoje, a própria terminologia do Ministério da Saúde, lá vai se transformar num centro de parto normal, vamos dizer assim, uma maternidade especializada em partos normais, né? Então, quando é um parto com maior risco, né? Quer dizer, aquela gestante que tem uma pressão alta, que tem alguma situação que pode gerar um risco para a criança, ela vem para a maternidade do Estivadores, né? Onde tem o aporte, né? O suporte da UTI neonatal, entende? Então, o que não vai ter na Zona Noroeste é uma UTI neonatal, né? Isso não há necessidade. Claro, qualquer atendimento vai ter o pediatra de plantão para apoiar no parto, né? O neonatologista, mas não há necessidade da gente manter 2 maternidades com 2 UTIs, basta uma que vai ficar no Estivadores, assim, sim, com uma estrutura muito maior para fazer o atendimento. Significa dizer que a partir do ano que vem, no primeiro semestre, Santos passará a contar com 2 maternidades, uma na Zona Leste e outra na Zona Noroeste, e com uma UTI neonatal que ficaria na Zona Leste. É isso, ficaria né, concentrada aqui nos Estivadores. Tá certo. Secretário, eu peço sua licença mais uma vez, nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a grave crise da Santa Casa de Santos. Voltamos já. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet.
São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Chegou sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudo voltado para novos alunos que cursarão o 6º ano do ensino fundamental e a primeira série do ensino médio em 2016. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma instituição com infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite, você vai entender por que nossos alunos têm orgulho de dizer: eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 24 de junho pelo site www.colégio.unisanta.br. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira. Nós estamos ao vivo, 15 de junho, e recebendo com muito prazer o secretário de Saúde do município, o médico Marcos Calvo, que responde agora a mais perguntas dos telespectadores. Cris, por favor. A Cleide do Marapé pergunta quando o novo Instituto da Mulher estará aberto para consultas. Secretário. O Instituto da Mulher está aberto a partir de hoje, né? Na verdade, foi uma mudança que nós fizemos, né? A inauguração foi na sexta-feira, mas somente na semana passada, por conta da mudança e da inauguração, que não funcionou. Hoje já está totalmente funcionando, um prédio novo, né? Foi reformado, adaptado exclusivamente para ser o Instituto da Mulher e da Gestante, acessibilidade, todas as salas climatizadas. Estamos contando com uma mesa ginecológica especial, Chico, para atender portadores de deficiência, né? Então, muito bacana, ficou muito bonito. Pode ir lá hoje, já que já tem o serviço funcionando. E onde é, secretário? Na Conselheiro Neves. Aqui perto, na Conselheiro. Uma quadra de diferença do prédio anterior. Do prédio anterior. Então, portanto, Cleide, telespectadora, já pode ir, secretário, hoje mesmo, ao Instituto da Mulher. Mais perguntas, Cris? Isso. Luiz, do José Menino, quer saber qual a previsão da Policlínica da Rua Cira, no José Menino, para entrar em funcionamento. A Policlínica do José Menino, na verdade, é uma novidade que nós temos ali, né? A gente tem a Policlínica que era José Menino Pompeia e hoje nós estamos desmembrando, criando mais uma unidade no José Menino que vai ficar na Rua Cira. A casa já está alugada, né? Nós estamos fazendo as adaptações, acredito que em 60 dias ela já esteja em funcionamento. E aquela da Pompeia continua? A da Pompeia continua ali. Ali realmente ali tinha problemas aquela policlínica, né? Ali é uma dificuldade, porque é um prédio alugado. O bairro da Pompeia é um bairro muito concentrado, você não tem imóveis para alugar, nós procuramos imóveis para alugar, não conseguimos um imóvel com uma característica adequada para que a prefeitura pudesse alugar. Então, a opção hoje uma parte da policlínica vai para o bairro do José Menino, com isso diminui o uso e vai permitir que a gente faça uma adequação, uma reforma naquele prédio onde hoje funciona a unidade, e aí a gente vai ter uma unidade adequada para atender a população. Onde a Pompeia vai permanecer lá no local. Pompeia permanece lá. Muito bem, secretário, eu queria falar um pouco agora sobre a grave crise econômico-financeira que atinge a Santa Casa de Santos, que tem um débito aí da ordem de 150 milhões de reais. A Santa Casa está buscando um empréstimo nesse valor junto ao BNDES, um pouco menos, talvez 130 milhões, e já está se dispondo a vender patrimônio para fazer frente a essa crise muito séria com relação a fornecedores, bancos, impostos, etc. Em razão dessa crise, secretário, os governos do Estado e o governo federal decidiram criar um grupo técnico. Não se referem a esse grupo como um grupo intervencionista, mas em si um grupo técnico para auxiliar, apoiar a Santa Casa a superar essa crise. Esse grupo formado por técnicos da Prefeitura de Santos, do governo do Estado e do governo federal e presidido exatamente pelo senhor secretário. O que é que o senhor pretende fazer como presidente, dirigente desse grupo técnico e fazer, realizar no sentido de ajudar e tirar a Santa Casa dessa crise? Chico, na verdade, essa é uma discussão bastante importante, delicada, né? A Santa Casa de Santos, ela tem um papel fundamental na assistência à saúde da cidade e de toda a região, né? É o maior hospital que nós temos, tanto na questão do SUS quanto na saúde suplementar. Então, nós não podemos, em hipótese alguma,
correr o risco de ter algum problema de atendimento dentro da Santa Casa. Não é de hoje que tanto o governo estadual quanto o governo federal tem percebido que as Santas Casas precisam de ajuda. Né? Quando eu falo de Santas Casas, falo das Santas Casas do Brasil inteiro, dos hospitais filantrópicos. Né? Para a gente ter uma ideia, ainda hoje, quase 50% das internações do SUS no país inteiro são realizadas em hospitais filantrópicos. Né? Então, é um segmento, é um setor da área da saúde extremamente importante. E o governo federal, o governo estadual, tem buscado, né, ajudar as Santas Casas a melhorarem a condição de gestão e a terem uma condição financeira mais estável. Né? Claro, isso vai bater naquela discussão inicial do financiamento, da falta do recurso. Mas o governo federal, por exemplo, criou um programa que permitia parcelar as dívidas tributárias dos hospitais. Né? O governo do estado criou o Sustentável, que dá um apoio financeiro. Mesmo assim, o que a gente acaba vendo, né? Há uma dificuldade, há uma distância entre a intenção de ajudar a resolver o problema e conseguir concretamente resolver a situação. Né? Foi por conta disso, e conversando tanto com o ministro da Saúde quanto o secretário de Estado da Saúde, né, o doutor Davi Wippe, o doutor Arthur Chioro, ministro, que se entendeu que era necessário estar mais próximo da gestão da Santa Casa. Né? Então, o que na verdade está sendo criado é um comitê de apoio à gestão, né? É um grupo técnico com pessoas com experiência em gestão hospitalar, nas várias áreas na questão da gestão hospitalar, que vai se reunir a cada 15 dias. De fato, eu, nesse momento, coordeno esse grupo. Né? A gente deve implantar nesta semana ou no começo da próxima semana esse grupo. Nós estamos ainda identificando quais são as pessoas que vão participar. E a nossa intenção é trabalhar junto com a direção da Santa Casa e gradativamente identificar problemas em que a gente possa trazer o Estado, o Ministério da Saúde, eventualmente a Prefeitura, para dar uma solução, para ajudar a solucionar mais rapidamente esses problemas. Né? Você citou a questão do financiamento que a Santa Casa está pleiteando. Né? Esse financiamento está sendo discutido há quase um ano, Chico. Né? No ano passado, eu estive com a direção da Santa Casa junto ao ministro da Saúde. Ele se prontificou a ajudar. É uma operação financeira Caixa Econômica Federal, BNDES, né? Que já está praticamente resolvida e a gente não vê ela se concretizar. Então, é mais uma maneira para a gente tentar agilizar situações como essa. Né? Então, o objetivo não é interferir, como você disse, não tem nenhum objetivo de fazer intervenção, não é nada disso. Né? É fazer um apoio, né? Discutir com a equipe técnica da Santa Casa e essa equipe de consultores possibilidades de melhoria na gestão da Santa Casa. Porque a Santa Casa está pedindo, secretário, um empréstimo junto à BNDES de 130 milhões de reais. Né? Diante desse momento de crise, de contingenciamento de recursos, o senhor acha que, de alguma maneira, esse tipo de pleito pode ser inviabilizado? Esse temor existe, né? Não vamos afastar isso, mas existe, por outro lado, uma boa notícia, né? Na prática, a Caixa Econômica Federal está criando uma linha de financiamento. Né? Então, da mesma maneira que financia outros setores da economia, a Caixa Econômica Federal, por interferência do Ministério da Saúde, está criando essa possibilidade de apoiar os hospitais filantrópicos com um financiamento aos juros subsidiados. Né? E a primeira operação que foi feita junto à Santa Casa de Belo Horizonte, né, ela já foi concretizada. Então, isso nos dá um alento, vamos dizer assim, é uma notícia muito positiva e, pela informação que a gente tem, a Santa Casa de Santos é exatamente a próxima, que já está com toda a documentação, com todas os... claro, é uma operação bancária, né? Então precisa de garantias, de comprovar todas as possibilidades de honrar com esse financiamento. A própria BNDES Caixa exigem um plano de reestruturação financeira do hospital, né? Então, de certa maneira, essa equipe que vem também para ajudar a acompanhar para que esse plano seja efetivo e não apenas um plano documental, mas é muito mais uma oferta de ajuda, de apoio, né, do que qualquer preocupação em interferir nos rumos ali da Santa Casa. Porque se de um lado, secretário, a Santa Casa, quer dizer, o hospital, enfrenta dificuldades, como todos nós sabemos,
Por outro lado, o plano de saúde da Santa Casa é um plano de saúde superavitário. Mas, de alguma maneira, até por uma determinação do ANS, o plano de saúde tem uma personalidade jurídica e tem uma vida própria e não pode, de alguma maneira, auxiliar o hospital. É isso mesmo? Essa é a dificuldade? Porque, a rigor, o plano de saúde, se não pode ajudar o hospital, quer dizer, é preciso, de alguma maneira, que esses recursos auferidos pelo plano de saúde pudessem, de alguma maneira, equilibrar a situação da Irmandade como um todo. A grande finalidade do plano de saúde da Santa Casa é exatamente ajudar no equilíbrio financeiro do hospital. Né? Indiscutivelmente, ele surgiu para isso há mais de 15 anos. Né? Aliás, outros hospitais filantrópicos no Brasil têm um sistema semelhante a este. Né? Não é o único plano de saúde de uma instituição filantrópica do Brasil. Por uma exigência, apesar de ser um hospital filantrópico, ele acaba, o plano de saúde, ficando sob gestão e sobre as regras, né? E aí existe uma legislação específica para isso, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, houve essa obrigatoriedade de desmembramento da pessoa jurídica, mas precisa-se criar um mecanismo, né, para que o plano de saúde continue ajudando a Santa Casa. Acho que essa é a finalidade maior. Claro. E a gente vai, na medida do possível, se for preciso ajudar nesse sentido, também contribuir. Essas medidas do grupo técnico, secretário, por acaso estão sendo cogitadas demissões, de diminuição de folha, redução de serviços? Não há ainda nenhum assunto com esse nível de detalhamento colocado, Chico. Né? Na verdade, eu sei que a direção da Santa Casa tem discutido um plano de reestruturação de pessoal, né? Mas, claro, não existe, né, nenhuma ingerência da Secretaria Municipal de Saúde nesse nível. Né? Então, eu desconheço se existe algum plano de demissão, alguma coisa desse tipo, mas, claro, a equipe que virá para fazer é um comitê de apoio à gestão. Né? Então, também teremos especialistas na área de gestão de pessoal que vão poder ajudar a identificar se houver necessidade de alguma ação nesse sentido. Secretário, para encerrar, o senhor foi durante muitos anos diretor clínico da Santa Casa de Santos. É um especialista em gestão hospitalar, pós-graduado nessa área. O que o senhor, como, além do mais, hoje secretário de saúde, já foi secretário de saúde de São Vicente, portanto tem muita experiência nessa área. O que o senhor entende como absolutamente prioritário, indispensável para salvar a Santa Casa dessa crise? Eu acho que a coisa essencial, Chico, é a gente entender, como qualquer momento de crise, é preciso ter um comando muito central, muito unificado e identificar onde tem problemas, onde tem gorduras e centralizar isso. Né? Então, é difícil de identificar neste momento, né, à distância, o que efetivamente tem de situações problema, né? É claro e é natural que existe um subfinanciamento dos atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde. Né? Então, isso é uma coisa histórica. Né? Até por conta disso que o plano de saúde compensa, de certa maneira, o atendimento da rede privada, compensa um pouco esse subfinanciamento. Agora, tudo precisa estar num equilíbrio muito grande. Né? A questão dos investimentos, né? Os indicadores hospitalares, quanto mais tempo o paciente fica internado, né, perde recurso ao hospital, então é necessário medidas, né, para não ter um exame desnecessário, são essas situações todas, né, que esse comitê de apoio à gestão vai poder identificar. E eu não tenho dúvida que a Santa Casa tem todo um peso, tem uma estrutura e poderá sair dessa crise mais fortalecida, em condição de continuar fazendo seu papel secular de atender a população de Santos e da Baixada. Muito bem, secretário, é isso que todos nós, cidadãos de Santos e da região, esperamos. Secretário, temos mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Foco. Eu que agradeço, Chico. Bom dia a todos, boa semana. Obrigado, secretário de Saúde de Santos, Marcos Calvo. Obrigado a Cris Chalub, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.